Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu tô trazendo novas histórias com slime para vocês. Eu espero que gostem. Já deixe seu like, se inscrevam aqui no canal, comentem bastante e fiquem com vídeo. Eu acho que a maioria de vocês já deve ter visto o filme Invocação do Mal 2 ou Terror em Amityville. Mas vocês sabiam que esse filme foram inspirados em uma história real? E se você nunca ouviu a bizarra e assustadora história que inspirou o filme de terror em Amityville, continua no vídeo que eu vou contar para vocês. O caso que iniciou a história toda é o caso da família Defel. A família tinha 6 integrantes, os 4 filhos, o pai e a mãe. Um desses filhos se chamava Ronald. Esse filho, no ano de 1974, entrou em um bar desesperado, falando que seus pais tinham sido baleados. Um casal que estava no bar chamou a polícia e depois de uns minutos os policiais chegaram na casa do Ronald. E lá os policiais encontraram toda a família inteira dele morta. E um fato bem estranho é que os policiais encontraram todos os corpos de bruços em cima de suas camas e as crianças tinham levado apenas um tiro. Já os pais tinham levado vários tiros. O Ronald era o principal suspeito, porque os policiais encontraram uma caixa de pólvora nas coisas dele. E quando ele estava dando o depoimento para os policiais, ele falou que aquele dia ele tinha acordado por volta das 2 da manhã. E ele também disse que atirou primeiro nos pais e depois nos irmãos. E quando ele fazia isso, ele alegou que escutou vozes falando com ele. E ele disse que era como se ele tivesse possuído. E as pessoas começaram a acreditar que isso foi um caso paranormal, porque todos os corpos estavam de bruços na cama e sem nenhum sinal de luta. E quando ele matou a família, ele usou um rifle e ninguém escutou os tiros, nem os irmãos dele, nem os próprios vizinhos. E quando ele foi julgado, os advogados dele tentaram convencer o juiz que ele devia ter algum problema mental para diminuir a pena de prisão dele. Mas mesmo os advogados alegando insanidade, ele foi condenado e culpado pelo crime de assassinato. E depois que ele foi preso, a casa foi colocada à venda por um preço bem barato. E depois de uns dias, a família Latte se interessou pela casa, mas eles ignoraram totalmente a história da casa, porque eles não acreditavam em coisas sobrenaturais. Eles até chamaram um padre para benzer a casa. E o padre relatou que quando ele estava dentro da casa, ele escutou uma voz dizendo que era para ele ir embora e não era para ele se meter ali. O Jorge disse que toda noite ele se acordava nos mesmos horários que aconteceu o assassinato. E ele sempre tinha pesadelos com o que tinha acontecido na casa. E depois de um tempo, as coisas pioraram. A família relatou que começou a ter enxames de moscas, e isso é um sinal demoníaco. E sempre que eles matavam os insetos, iam pegar uma pá ou uma vassoura para varrer, e quando eles iam ver, não tinha mais nenhuma mosca morta. E eles também falaram que eles escutavam portas e janelas batendo, estalos dentro da casa e arranhões nas paredes. E eles ficaram com tanto medo que foram embora e trancaram a casa. E no total eles ficaram apenas 28 dias naquela casa. E depois que tudo isso aconteceu, fizeram um livro sobre essa casa. E eles também fizeram um filme, mas as pessoas deixaram de acreditar na história. Por causa disso, as pessoas já não estavam acreditando na história deles. Eles começaram a acreditar menos. Ainda, essa outra família reformou a casa. E eles também mudaram de endereço, para ninguém ficar visitando a casa. E essa nova família disse que lá era super tranquilo e não acontecia nada sobrenatural. E eles até falaram que aquelas coisas só aconteciam com a família Latte porque eles tinham praticado bruxaria. E eles também alegaram que a casa não era amaldiçoada. Mas mesmo essa família dizendo que a casa não era amaldiçoada, o casal paranormal Ed e Lorraine foram até a casa e disseram que sim, a casa era amaldiçoada. E quando esse casal foi visitar a casa, eles tiraram várias fotos. Em uma dessas fotos tinha um garotinho que não estava no dia que Ed e Lorraine tiraram essas fotos. Anos depois, em 2017, a casa foi vendida de novo por um preço menor,
que da primeira venda. E em 2020 foi feita outra reforma e o Ronald morreu em 2021. E vocês acreditam que essa casa é amaldiçoada? E que o Ronald não matou a família de propósito? Essa foi a bizarra e assustadora história de terror em MTV. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar o seu nome se você quer um salve. Eu acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar do Senhor 13, o demônio dos espelhos. Mas se você não conhece essa bizarra e assustadora lenda, continua no vídeo que eu vou contar pra vocês. O demônio dos espelhos, mais conhecido como Senhor 13, é um demônio que, segundo sua lenda, roubaria sua energia vital. E depois que ele roubasse sua energia vital, o seu corpo morreria por dentro e a sua alma ficaria presa em um espelho, enquanto o seu corpo vagaria sem vida pela terra. Segundo pessoas que acreditam nessa lenda, o Senhor 13 não seria do nosso universo. Ele não moraria na terra e ele ficaria em outro lugar. E ele usaria os espelhos como portais para a terra. E segundo as lendas do Senhor 13, ele suga nossas almas para sobreviver. E quando ele faz isso, ele também suga toda a nossa personalidade, deixando a gente completamente vazios por dentro. E depois que ele sugasse a nossa alma, ele levaria ela para o mundo dele. E segundo o relato das pessoas que viram esse Senhor 13, ele seria um homem idoso, com a barba e o cabelo comprido e unhas afiadas, olhos vermelhos, e ele também, às vezes, usava um chapéu preto. E ele também usa um relógio no pescoço, e é lá onde ele guardaria suas almas. E as pessoas dizem que todo dia 13 de todo mês, ele estaria nos espelhos por volta das 3 da manhã, procurando uma alma. E segundo essa lenda, se no dia 13 você acordar por volta das 3 da manhã, você de jeito nenhum deve olhar para os espelhos. E também existem histórias que dizem que algumas crianças brasileiras desapareceram misteriosamente sem deixar nenhum rastro. Algumas delas deixaram apenas algumas cartas, e todas as cartas eram diferentes, mas elas falavam mais ou menos do mesmo assunto. As cartas diziam que às 3 da manhã, depois de 3 minutos, a alma deles seria levada pelo Senhor 13. E essa lenda também conta que lá nos anos 80, 17 garotos misteriosamente desapareceram no interior de São Paulo. E todos eles deixaram cartas que falavam sobre o Senhor 13. E os policiais de São Paulo começaram a acreditar que todas as 17 crianças desaparecidas tinham algo em comum. A maioria das cartas não faziam muito sentido, mas todas elas falavam sobre um demônio que estava atrás das almas delas. E todas as cartas falavam mais ou menos da mesma coisa, que ele estava no escuro, que alguma coisa queria levar a pessoa para outro mundo, e que o demônio dos espelhos estava debaixo da cama. E as famílias dos garotos que desapareceram relataram a mesma coisa, que do nada seus filhos mudaram completamente, e eles também falaram que a pior hora era às 3 da manhã. Mas isso só acontecia nos dias 13, como se os garotos ficassem possuídos por um demônio. Nessa data, os pais já nem sabiam o que fazer para parar aquilo. Segundo as histórias, as crianças só pioravam todos os meses, até chegar um dia que elas simplesmente sumiram. A polícia nunca encontrou os garotos, nem vivos ou mortos. A única coisa que eles acharam foi essas bizarras cartas que falavam sobre um demônio que atormentava eles. E vocês acreditam nessa lenda? E lembrando, gente, essa lenda não tem nenhum tipo de prova que esses garotos desapareceram, então talvez essa lenda possa ser mentira, mas ela também pode ser verdade. E essa foi a bizarra e assustadora lenda sobre o Senhor 13, o demônio dos espelhos. Agora um salve para meus inscritos. Salve pra Duda, salve pra Nicole, salve pra Marta, salve pra Lida, salve pra Sofia, salve pra Tawane, salve pra Alice, salve pra Sara, salve pra Júlia Cururu,